O programa Agenda Econômica está de volta e o nosso tema de hoje é o custo da educação. Nosso convidado, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ex-ministro da Educação, ex-governador de Brasília e ex-reitor da Universidade de Brasília, onde ainda é professor. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Senador, uma frase muito polêmica, repercutiu muito, mas ela talvez precise ser analisada a fundo. O ministro Guido Mantega, pressionado pelas reivindicações dos professores que estão em greve, muitos setores, aliás, diante do pedido de que houvesse uma elevação para 10% do PIB dos investimentos em educação, disse que isso quebraria o país. No entanto, outros especialistas dizem exatamente o contrário. O que pode quebrar é se não investir no mínimo 10%. E o senhor, como é que se posiciona? O ministro está errado. O Brasil não quebrará colocando 10%. O que ele deveria ter dito é o seguinte: para colocar 10% da educação, tem que saber onde é que tira esses 4,7% para completar os 5,3% que se gasta. Porque não precisa de 10%, precisa de 4,7%, que 5,3% já se gasta. Então ele dizia, tem que descobrir de onde tirar. Estou de acordo, não se faz mágica, mas tem muitos lugares. O governo está gastando 20 bi de isenção de impostos para as indústrias automobilísticas, só para dar um exemplo. Está gastando, fala-se em 35, pode chegar a 60 a Copa. Não, a Copa não, as Olimpíadas. A Copa deve ser um bocado. Belo Monte, trem-bala, além de que tem outros gastos correntes que dá para reduzir. Então, o ministro está completamente errado como financista, que ele devia dizer de onde tirar, e esse é um trabalho até dele, sugerir. Agora está mais errado ainda do ponto de vista do conceito de progresso que a gente precisa daqui para frente. Não há possibilidade do Brasil entrar na modernidade sem educação. Porque daqui para frente a modernidade não é mais produzir soja, ferro, é produzir ciência e tecnologia. O Brasil é um país, na cabeça do ministro Mantega, que comemora feito no Brasil. Mas está na hora de a gente comemorar criado no Brasil. Nós não temos um automóvel criado no Brasil. Por isso que não tem nome de português, brasileiro. Agora, veja os coreanos, os japoneses, os chineses, são nomes. O Gurgel acabou, né? Hein? O Gurgel acabou. O Gurgel foi uma experiência, não conseguiu. Então, o ministro está completamente errado. A CNM também acabou. Agora, o que eu acho que o ministro deveria ter dito é que gostaria de saber como vai ser aplicado esse dinheiro. Pedir ao MEC. Olha, eu quero saber como é que vai chegar esse dinheiro, porque volta a insistir. Se jogar dinheiro, não dá certo. O que vai ser feito com esse dinheiro? É para salário de professor? Muito bem. Então, o que é que a gente vai pedir ao professor? Que ele tem que ter dedicação exclusiva? Que a gente vai avaliar o trabalho dele? Isso é que deveria ter feito. E, de repente, eu até acho, mas o PNE já pensa isso também, não dá para colocar 10% agora. Esse 10% é ao longo de algum tempo. Não é agora. Agora o sistema não é capaz de absorver. Não é. É como você dar uma feijoada para um faquir quando sai do jejum. É porque os números são muito grandes, né? Jogando um pouco de gasolina nessa discussão, quer dizer, o nosso PIB hoje, 4 trilhões de reais, 5% daria aí 200 bilhões de reais. Então, isso significaria, somando Copa, Olimpíadas, trem-bala e todos os programas do PAC, esse é o volume de dinheiro que representaria esse índice de 5%. Então, o senhor acha que isso seria ao longo do tempo? O senhor tem pelo menos uma ideia qual seria o tempo necessário para chegar a uma boa aplicação de um índice de 10%? Na minha proposta, essa de você federalizar a educação, a União assumindo a educação de base. Eu preciso lembrar que nesse IPED que a gente critica tanto, as melhores escolas, em média, não foram as particulares, foram as públicas federais. Colégio Militar, Instituto Pedro II, etc. Então, a ideia minha é ampliar essas 300, 350 escolas para 200 mil. Eu ponho 20 anos e aí o custo vai ser 6,4%, supondo que o PIB crescerá 3%. Como ele deve crescer mais, é possível que seja menos de 6%. Agora, se ele crescer menos, a gente pode adiar um pouco, em vez de 20 anos, 25. Mas é preciso lembrar que quando eu ponho 6,4%, eu não calculei, porque não é fácil, ficaria falso, o impacto dessa educação no aumento do PIB. Não só na produção, como também na qualidade.
que quando você educa, aumenta a produtividade. É automático isso. A Coreia, no pós-guerra, parece que estabeleceu 10% do PIB no prazo de 10 anos. E parece que teve sucesso. Deu certo. Aí depois reduziu. É preciso lembrar que a Coreia, primeiro, depois da guerra, teve uma guerra civil, em que morreram milhões. A Coreia, no começo dos anos 60, tinha metade da renda per capita do Brasil. Hoje é o dobro. O dobro. Por quê? Por causa da inovação técnica, que é capaz de organização, por causa da produtividade. Agora, a Coreia, senador, muitas vezes se diz que ela apenas teria feito uma priorização da educação. Mas não foi apenas. Não foi só. Foi uma priorização do papel protagonista do Estado. Do Estado, sem dúvida alguma. Todas as políticas estratégicas. Sem dúvida alguma. Não foi só a educação. Incluindo a educação. Eu diria, não foi só a educação, mas a educação foi fundamental. Agora, foi o papel do Estado, que o Brasil teve em alguns momentos. No período dos militares. Na era Vargas, no período militar também teve. Massacrando a gente, exilando, torturando, prendendo. Mas tinha um projeto. Então, a gente pode ter isso democraticamente. A Coreia é um grande exemplo. A Finlândia é outro. A Finlândia, nos anos 60, recebia ajuda do mundo, porque tinha perdido uma guerra para a União Soviética, que era um país pobre, exportava papel e madeira. Essa empresa Nokia, que fabrica telefone, fabricava papel higiênico antes. Agora, por que há uma severidade muito grande quando se quer analisar aumento de investimentos, não gastos, em educação, como o ministro Mantega, né? Muito severo, né? Mas não há a mesma severidade em relação, por exemplo, quase metade do orçamento é destinado ao pagamento da dívida, a financiarização, a esterilização de recursos. E não há críticas tão severas. A gente poderia até analisar por um lado dele, depois eu vou dizer outra coisa. Por um lado dele, ele poderia dizer, eu não posso deixar de pagar. Durante algum tempo, eu dizia, os bancos aos quais nós devemos são como sequestradores com um revólver na cabeça da gente. Ele tem que pagar ou eles quebram a gente. Não quebrariam mais. Mas, além disso, por que não aumentar um pouco essa dívida? Quer continuar pagando? Muito bem. Mas você diz, então eu vou soltar mais tantos por cento de títulos. Ou então chamar esses caras e dizer, olha, o Brasil vai quebrar por falta de educação. Eu quero alongar essa dívida por mais 20 anos. Poderia fazer. Tem como pagar, tem como bancar. Mas volto a insistir, não de repente, porque não é capaz do sistema absorver. Tem sim condições. Outra coisa, aí sim que eu vou dizer, para você falar isso, há uma diferença da Coreia para cá, que é uma diferença que tem alguns povos em relação a nós. É que esses são povos que dão muito valor à educação. Os orientais, até mesmo os árabes, os judeus, os países do norte europeu. Nós, por alguma razão da nossa formação, nós não consideramos a educação uma coisa muito... Uma pessoa não é considerada rica por ser educada. Quando alguém investe na escola do filho no Brasil, não é para que ela criança seja educada, é para que ganhe dinheiro com o que aprendeu. Por isso que quando um amigo da gente paga um dinheiro por uma escola privada e o menino quer ser filósofo, que é o máximo de educação que alguém pode querer ser, os pais não gostam. Porque eles veem a escola como uma caderneta de poupança, como esses porquinhos que a gente põe dinheiro para depois de formado a gente quebrar e não precisa nem pegar para a gente, fica para os filhos. Esse é um lado. Não temos essa sensação de que a educação é um valor, tem um valor. E segundo, porque o Brasil é um país dividido em castas. Apesar de desiguais, os países orientais tinham um sentimento de unidade. O Japão tem um sentimento de unidade até por causa do imperador, que simboliza todos eles. Nós não temos isso. Nós temos duas partes. E quando a gente resolve os problemas da parte de cima, a gente abandona o da parte de baixo. Aí não é só educação. É transporte, é segurança, é alimentação, é saúde e educação também. Abandonamos esses aqui porque achamos que resolvemos desses. Agora, veja, senador, o senhor falava da renegociação da dívida, que se poderia até alongá-la, aumentá-la, mas houve experiências recentes. Nosso parceiro no Mercosul, o presidente Néstor Kirchner, disse aos bancos, só pagam tanto. É verdade. Aumentou os gastos sociais, inclusive na educação. E com muito menos poder do que o Brasil. Muito menos. Essa é uma experiência que devia analisar. Assim. Deu certo. Eu não vou apoiar isso aqui, até porque é muito temerário já sair apoiando isso. Mas merece analisar. Por que na Argentina foi possível? A Grécia, de certa maneira, está fazendo isso. E até aqui ninguém chutou a Grécia da Europa. Então, eu creio que nós temos que buscar não se vai ou não quebrar com 10%. Isso tem que estar fora. O Manteiga tem que ser esquecido nisso. O que a gente tem que discutir é de onde vem o dinheiro.
Senador, vamos mais alguns números. O senhor já comentou, eu acho que já passou por eles, mas vamos trazê-los à baila novamente. Segundo o diagnóstico do IPEA, publicado em 2011, temos hoje cerca de 180 mil escolas disponíveis, 340 mil docentes no ensino superior, dos quais 120 mil nas instituições públicas. Na educação básica, temos cerca de 2 milhões de professores, dos quais 1,6 milhão na rede pública. Qual deveria ser a estrutura mínima ideal para que o Brasil pagasse a dívida da educação que tem com o povo brasileiro? De certa maneira eu já respondi, mas vou repetir a minha proposta. É federalizar a educação. Espalhar escolas, aliás, não escolas, espalhar cidades com educação federal. Todas as escolas daquelas cidades são federais. Uma carreira nacional do magistério, equipamentos, edificações e tudo em horário integral. É isso que a gente tem que fazer. É a tática do cerco? Vamos cercando? Não é nem cercando, vamos substituindo. Vamos substituindo, até porque esses 2 milhões de professores, alguns vão passar para a nova carreira e vão ter o aumento de salário. Os que não passarem, nas cidades onde tiver esse sistema, eu defendo subir o deles, os que não passarem para a nova carreira, para 4 mil, que é mais do que o dobro de hoje. Mas eles terão que submeter algumas regras, dedicação exclusiva, não pode fazer nada a mais. Submeter-se à avaliação, para ver se estão cumprindo a obrigação dele, porque se a educação é importante, tem que exigir do professor depois que pagamento para eles. Então, e além disso, não mais de 30 alunos por sala. Isso é importante. Por sala? Por sala de aula. Se a gente fizer isso, tem como dar o salto. Aí Perdão. Eu voltava. Nós temos um impedimento que é a cultura. Nossa cultura não é ainda o entorno a essa escola não é bom. Você falou em cercar. O meu medo é que a escola fique cercada. Fique cercada, por exemplo, porque temos 13 milhões de analfabetos. Temos 14 milhões que são analfabetos funcionários. São os pais das crianças às quais vamos dar essa grande escola. Então, essas crianças vão sair da escola, quando chegarem em casa, não vão encontrar o apoio necessário. Esse vai ser um problema. Por isso, eu sempre digo, a verdadeira revolução educacional é quando essas crianças, que a gente vai botar na escola agora, forem os pais das crianças. Agora, houve uma experiência no Brasil, o senhor até já mencionou, a do CIEP, no Rio de Janeiro, que ela teve um ato simbólico. 50% do orçamento foram destinados à educação. Nunca houve isso na história do Brasil. Hoje, o governo federal está anunciando, na data que estamos gravando esse programa, 1 bilhão e 400 milhões para os municípios que toparem fazer escola integral. Por que essa experiência, como a do CIEPS, que produziu resultados, esse inclusive de integrar a comunidade, foi tão duramente combatida e por que é difícil retomá-la no nível que se fez? Foi combatido porque as pessoas são contra novas estruturas. As pessoas tendem a dizer, sobretudo os professores, claro, mexe com eles. Agora, veja bem, não vou ser contra o governo colocar 1 bilhão para ensino horário integral. Ótimo. É bom, melhor do que outras coisas. É bom. Mas pode ser pouco, não? Não, só é pouco, não vai dar certo. Porque a escola integral que eles concebem é a escola de mais uma refeição e mais um tempinho na escola jogando bola. Não tem um conceito claro, 6 horas de atividades pedagógicas, que não precisam ser aulas. Pode ser jogar futebol, pode ser fazer ginástica, pode ser dançar, fazer teatro. Mas tem que ser dentro de uma grade pedagógica, não pode ser solto. E esse projeto aí, eu vejo ele como colocar mais tempo na escola, mas não mais escola dentro deles. Está entendendo? Aqui mesmo em Brasília se tentou, no governo anterior, fazer horário integral, que era o quê? Ninguém podia ser contra. As crianças, depois da aula, meio-dia, tinham almoço. E ficava mais 1 ou 2 horas. Inclusive, para jogar futebol, tinha que atravessar uma estrada. Eu me lembro de uma escola que eu fiz até que atravessar, porque era um perigo. Porque para você ter horário integral, você tem que mudar o prédio. Os prédios atuais não são capazes de absorver essas crianças um horário integral, porque não tem quadra, não tem conforto. Vai ser uma prisão. Segundo, tem que colocar computadores e televisão. Criança não aguenta mais aula em quadro negro. É um crime até botar 4 horas. Qualquer dia que uma criança for no PROCON e protestar por causa da escola com quadro negro, um PROCON sério vai mandar fechar a escola. Então tem que equipar, tem que pagar melhor os professores. Eles vão botar 1 bilhão e eu nem sei em que exatamente.
talvez contratar mais professores que não estão preparados. Agora, vamos ser contra isso? Não, de jeito nenhum. Pelo menos segura essas crianças na escola um pouco mais tempo. Senador, vamos com uma provocação. Mas eu só queria repetir essa frase que eu disse. Para mim, é fundamental ter as crianças mais tempo na escola. Mas mais importante é ter mais escolas dentro das crianças. Vamos com uma provocação. Eu gostaria que o senhor fizesse um raciocínio em torno disso. O mundo, qualquer país, quer dizer, vivemos sob um sistema capitalista tal que trabalha com escassez de recursos. Aliás, qualquer país trabalha com escassez de recursos. Tem que trabalhar a escassez, alocar bem a escassez. E nós também temos uma tradição, quando se trata de educação, uma grande tradição humanista. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o senhor mesmo vem dessa tradição humanista, o Brizola dessa tradição humanista, Paulo Freire. Quando pensava em educação, estava pensando numa grande educação, boa educação para 100% dos brasileiros. Isso, não está exatamente. pensando para 10%, 20% dos brasileiros. Só que há outros modelos que não são humanistas nessa perspectiva, mas que têm algum sucesso. Por exemplo, a Índia. A Índia tem milhares de PhDs no mundo, tá, e tem 70% da população indiana está totalmente fora desses benefícios. A China caminha para o mesmo rumo, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, vão escolher ali 300 milhões, vão investir, vão fazer a peneira nesses 300 milhões, uma peneira que em 300 milhões vai dar um número grande de PhDs, mas só vai com esse pessoal. Esse modelo perverso pode ser adotado no Brasil? Se ele for adotado dessa maneira, ele pode até gerar alguns cientistas, mas nós vamos estar jogando fora muitos cérebros. Cada criança fora da escola é um cérebro cremado. Alguns cérebros brilhantes de talento, outros não tanto. Como a gente não sabe quais são as crianças pequenininhas que têm talento, tem que educar todas. Mas ideologicamente alguém trabalha por essa perspectiva excludente? Não, eu acho que nem esses países trabalham. Esses países têm uma estratégia. Mas no nosso não. No nosso não. Não tem ninguém que trabalha objetivamente nessa estratégia. Não, porque os que são criticados hoje, vamos supor, chamada de direita, é um carimbo errado. São aqueles que defendem meritocracia, que tem que ter mesmo. Agora não pode ser só meritocracia, tem que ser meritocracia com humanismo, não uma meritocracia mecânica, autoritária. E não é meritocracia. Sem darwinismo. Sem darwinismo, né? exatamente. Sem a lei do mais forte. Por exemplo, escolha do diretor. Como é que eu proponho escolher o diretor de uma escola? Tem que acabar, como eu acabei quando governador, com essa história de governador nomear diretor de escola, prefeito nomear diretor de escola. Porque vem o deputado e diz, minha irmã é professora, eu preciso de um cargo para ela. Os professores têm que escolher o seu diretor, mas eu defendo que ele só pode escolher numa eleição entre professores que fizeram um curso de gestão. Como governador, eu não fiz isso completo. Eu fiz a eleição, mas não coloquei esse lado. O lado de você unir a eleição para quem tem demonstrado competências de gestão. Então, aqui não tem essa visão da exclusão. Não vejo ninguém defendendo isso. Mas mesmo a Coreia e a China não tem. É que eles têm um cronograma diferente. E a Índia é muito diferente por causa das castas, né? É uma estrutura diferente. Eu não posso dizer que a Índia é desigual. A Índia é diferente. A Índia é diferente. As pessoas nascem para serem isso ou nascem para ser aquilo outro. No próximo bloco, nós vamos discutir aqui as razões do Brasil ter dificuldades para erradicar o analfabetismo, bem como discutir também a escala de desigualdades ainda existentes na educação brasileira. Continue com a gente.